Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando como a gente pode estar criando flashcards no Anki, que vai ajudar bastante o nosso aprendizado aí de vocabulário no inglês. Para o processo eu estou utilizando aqui o Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, e também o Anki e uma ferramenta aqui de print, que é a Lightshot, mas que eu vou estar te mostrando em seguida como você vai usar cada ferramenta dessa. E vamos lá como vai ficar o resultado final do nosso baralho aqui no Anki. Aqui eu tenho esse baralho já criado e eu vou partir da premissa que você tem todo o entendimento do aplicativo aqui do Anki, que você sabe criar o seu baralho, adicionar, editar, enfim. Então eu faço uma listinha de palavras e todos os domingos eu insiro todas essas palavras numa lista de 10 palavras por dia durante a semana, mais ou menos assim. E cada dia da semana eu vou adicionando essas palavras aqui no meu Anki, criando todo o contexto com inteligência artificial e para assimilar melhor o significado das palavras. Então, vamos lá, vou mostrar aqui como é que vai ficar. Prior, Tá, aqui eu tenho uma palavra, por exemplo. Aqui eu posso ficar a ordem prior. dela, normal, como a maioria dos cards do Anki. Mas aqui quando a gente abrir, She reviewed the documents prior to the meeting. tá. Aqui temos uma imagem que é totalmente relacionada a essa sentença aqui, que é a frase. E embaixo nós temos o significado. Aqui está tudo em inglês, que eu acredito que é. Se você de fato quer aprender o idioma, você tem que imergir e tentar entender o máximo em inglês. Mas claro, se você não sabe o significado inicialmente da palavra prior, você vai ter que procurar ter todo o entendimento na sua língua nativa. Mas depois, quando for inserir no Anki, eu aconselho que você insira tudo em inglês, que inclusive você vai praticando mais, você vai assimilando mais as palavras em inglês e assim por diante. Tá, aqui temos a imagem, ela review os documentos antes da reunião, e aqui uma imagem aludindo a essa sentença, né? Tipo uma mulher aqui que está no escritório se organizando para a reunião. E aqui tem o significado em si da palavra prior. E é isso. O resultado é esse aqui. Eu acredito que fica bem melhor de assimilar, porque você vai ter uma palavra específica, vinda de uma sentença de uso real, e uma imagem que vai te ajudar a lembrar melhor, a recordar melhor dessa palavra aludindo a essa sentença. Então vamos lá, como é que a gente faz para chegar nesse tipo de resultado aqui de uma forma rápida? Tá, aqui temos o Grok, que é a inteligência artificial que a gente vai estar aí utilizando. Eu deixo aqui já salva o prompt que eu utilizei para gerar essas frases dessa forma. Eu vou abrir aqui, ok. Eu vou estar te passando aí o prompt na descrição do vídeo. E aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer, por exemplo, eu tenho aqui a minha lista de palavras para hoje, que é domingo. Eu preciso inserir essas 10 palavras no meu Anki relativo ao que vamos gerar aqui. Vamos lá. Basicamente, eu já sei o significado dessa palavra, tem aqui na minha listinha, né? Que é mudança. Ok, já deixei isso salvo antes. E aqui eu só digito sentença. Ele vai me gerar uma sentença nesse formato aqui. Tá. Aqui temos a nossa sentença e o significado da palavra shift. Sentença. Ela decidiu mudar seu foco para um novo cargo, para um novo caminho na carreira, algo desse tipo. Significado para mover alguma posição, direção ou estado para outro. Ok. Basicamente aqui eu entendo todas as palavras que estão aqui nessa frase. Porém, caso tenha uma palavra aqui que eu não entenda, eu também já utilizo essa outra lista aqui, que é todas as palavras que eu peguei durante a semana que eu não tenho entendimento. Caso tivesse uma palavra aqui que eu não conhecesse, eu pegaria essa palavra, iria no tradutor
pegaria aqui o significado dela, iria inserir aqui. E isso, lá no domingo, quando eu fosse fazer a inserção, eu já teria uma lista enorme de palavras aqui que eu não conheço, que eu preciso inserir no meu Anki para relembrar. É uma forma de você também otimizar esse processo, para não ficar caçando palavras. Mas, óbvio, se você conseguir ter tempo para estar fazendo essa lista de palavras em um contexto que você tá consumindo, tipo uma série, um podcast, um livro, é bastante interessante também. Mas aí vai de cada pessoa. Beleza, aqui nós pegamos a sentença, tá? Vamos lá. Copiar tudo isso aqui. E aqui no Anki, vamos inserir. Ok. Aqui eu seleciono a palavra, jogo ela aqui no front. Aqui eu vou inserir o áudio dela. Você pode gerar tudo aqui pelo Anki. Shift. Ok, aqui eu coloco só uma cor diferente na palavra para destacar melhor. Deixo nesse espaço. Também traduzo apenas essa parte aqui para áudio. She decided to shift her focus to a new career path. Ok. Se você achar necessário, você também pode traduzir essa parte aqui, mas eu prefiro só traduzir apenas a sentença. Copiamos a sentença aqui e vamos lá no Grok de novo. Agora, quando a gente jogar aqui a sentença, nós vamos digitar apenas image. Ele vai nos gerar duas imagens relacionadas a esse contexto aqui. Ela decidiu ter um foco na carreira para um novo caminho, algo do tipo assim. Aqui você percebeu que ele gerou uma imagem num contexto onde a pessoa está pensando. Aqui todo um ambiente de escritório, uma roupa formal, profissional, que vai te ajudar a assimilar essa palavra, porque é o contexto exato disso aqui. O seu aprendizado, a sua memorização será bem melhor. Tá, aqui, por que eu utilizo a ferramenta Lightshot? Porque aqui, se a gente salvar essa imagem, ela vai ficar muito grande e vai ocupar muito espaço aqui no nosso Anki. E aqui no Anki a gente não tem como delimitar o tamanho da imagem. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, se eu fosse pegar essa imagem aqui, ela vem nesse tamanho e, na real, ela tem o tamanho, assim, que é muito grande, sabe? Então, eu apenas tiro o print aqui da imagem. Você vai ter um atalho aí com o seu Lightshot ativo. Você tem um atalho que é, pelo menos aqui no meu teclado, é FN mais Print Screen. E aí você pode selecionar a área que você quer tirar o print. Esse programinha ele é muito top para isso. Eu utilizo diariamente no meu trabalho. Aqui você ainda pode fazer umas edições nele, mas para a gente aqui o que a gente precisa é simplesmente dar um Ctrl C na área que a gente selecionou. E aqui a gente vai adicionar. Pronto, eu adiciono apenas nesse formato aqui. Sentença, significado, imagem e áudio. Tanto da palavra isolada, quanto da frase como um todo. Adicionou aqui, já foi. A gente vai para a nossa próxima palavra. Eu separo aqui 10 palavras por dia. Geralmente eu consigo fazer isso em 20, 30 minutos. Mas assim, dá um trabalhozinho, mas se você fosse procurar frase por frase na internet relacionada à imagem ou traduzindo, eu te garanto que vai levar muito mais tempo. E também aqui eu estou traduzindo 10 sentenças, né? Se você fizer menos, você talvez faça em 15 minutos, 10. Aí vai do seu contexto e do seu tempo que você tem para se dispor disso. Então é basicamente isso. Eu te garanto que isso vai dar um up aí no seu aprendizado com flashcards para idiomas, em que eu estou utilizando para o inglês, mas você pode estar utilizando aí para outras línguas também. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal que eu pretendo dar mais dicas, principalmente sobre o aprendizado do inglês, que é a jornada que eu estou enfrentando no momento, mas também sobre outros assuntos. Tamo junto, valeu!